Domingo, dia 16 de outubro. Verei a Deus. E o primeiro texto que nós vamos ler hoje está no livro O Grande Conflito e diz o seguinte para nós: a doutrina do segundo advento é, sem dúvida, a nota tônica das Sagradas Escrituras. Desde o dia em que o primeiro casal caminhou entristecido para fora do Éden, os filhos da fé têm esperado a vinda do prometido para quebrar o poder do destruidor e levá-los novamente ao paraíso perdido. Quem é esse prometido? Cristo Jesus, o Messias. E o texto continua dizendo: santos homens do passado aguardavam o advento do Messias em glória para a consumação de sua esperança. Enoque, apenas o sétimo na descendência dos que habitaram no Éden e que na terra durante 3 séculos andou com Deus, teve permissão para contemplar de longe a vinda do Libertador. Eis que veio o Senhor, declarou ele, entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos. Isso está escrito lá no Novo Testamento. Enoque viveu nos tempos do Antigo Testamento, né? Foi o sétimo ali depois de Adão, mas essa fala de Enoque ela é relatada no livro de Judas, o último livro antes do Apocalipse, lá no finalzinho do Novo Testamento. Judas só tem um capítulo e esse texto aí, essa fala de Enoque, está nos versos 14 e 15. Vejam só. E o texto do grande conflito continua assim: o patriarca Jó, na noite de sua aflição, exclamou com inabalável confiança: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó, capítulo 19, verso 25. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, como desde o Antigo Testamento as pessoas já aguardavam a vinda de Cristo em glória para a nossa libertação, para a nossa salvação. Ele viria também, aguardado pelas pessoas do Antigo Testamento, né? Ele viria também como aquele que morreria pelos nossos pecados. A profecia que Deus deu para Adão e Eva, ali no Éden, logo depois da queda, dizia que o descendente da mulher, Cristo, esmagaria a cabeça da serpente. No entanto, ele seria ferido no calcanhar. Não seria sem custo, não seria sem preço. Jesus, ele sofreria alguma coisa e ele sofreu a morte por todos nós. Essa foi a ferida no calcanhar. Agora, nós vamos aguardar Jesus para esse retorno glorioso, não é? Nós estamos aguardando ele para esse retorno glorioso, para a manifestação final, né, de todas as coisas, para a glória da ressurreição. Quantas pessoas morreram com essa esperança? E naquele dia, Jesus irá ressuscitá-las. Amém. Louvado seja Deus por isso. Agora nós vamos ler um outro texto que está na meditação matinal Exaltai-o, do dia 25 de março. Vejam só o que está escrito aqui. Ele nos convida a andar com ele no caminho da obediência humilde e verdadeira. Quem é esse ele? É Cristo. É ele que está fazendo esse convite. E o texto continua dizendo aqui: se escolhemos viver com Cristo pelos intermináveis séculos da eternidade, por que não escolhê-lo agora como nosso amigo mais amado e digno de confiança, como nosso melhor e mais sábio conselheiro? É nosso privilégio ter diariamente calma, íntima e feliz caminhada com Jesus. Não precisamos ficar alarmados se o caminho passa por conflitos e sofrimentos. Podemos ter a paz que excede o entendimento, mas isso nos custará batalhas com poderes das trevas, severas lutas contra o egoísmo e o pecado inato. As vitórias alcançadas diariamente, mediante perseverante e incansável esforço em fazer o bem, serão preciosas por meio de Cristo, que nos amou, que se deu a si mesmo por nós,
para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Tito, capítulo 2, verso 14. Vejam só, meus queridos irmãos e queridas irmãs. Jesus se sacrificou por nós. Para quê? Para nos purificar, para nos remir de toda a iniquidade, para nos purificar, para sermos o seu povo especial, zeloso de boas obras. Que isso seja uma realidade na minha e na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a gente escolha Cristo hoje para cumprirmos esse propósito. E agora, o último texto que nós vamos ler está na meditação matinal Este Dia com Deus, do dia 24 de abril. Vamos ler aqui. Todo o céu tem o mais profundo interesse em nosso bem-estar, para que Satanás não nos domine e não nos molde segundo o seu caráter. Vejam só, o céu está interessado em nosso bem-estar, para que Satanás não nos domine e para que ele não nos molde segundo o seu caráter mau. Continuando aqui. Eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Malaquias, capítulo 4, versos 1 e 2. Mais um texto do Antigo Testamento, meu querido irmão, minha querida irmã, falando sobre aquele dia em que aqueles que foram fiéis a Deus, que se mantiveram fiéis a Cristo, que aceitaram a Cristo como Salvador, eles serão salvos. Para eles nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Agora, para aqueles que se deixarem ser moldados pelo caráter de Satanás, para os soberbos, para os que praticam o mal, eles serão como a palha naquele dia. E olha só que coisa interessante. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Ninguém vai ficar queimando eternamente, querido irmão, querida irmã. Vai queimar e acabar. E não vai ficar nem raiz, nem ramo. O pecado será eliminado do universo. Não haverá mais traço de pecado. Que nós possamos nos lembrar disso e que possamos hoje escolher ser moldados por Cristo, ser salvos por Cristo, estar do lado de Cristo, para que naquele dia o sol da justiça nasça para nós e sejamos salvos, que saiamos felizes e encontremos os nossos queridos que morreram nessa esperança também. Amém? Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.